Oi todo mundo! Eu sei. Eu passei um tempo sem postar vídeo, mas agora eu tô de volta. Enfim, várias coisas aconteceram, não aconteceram, mas eu tô de volta. Eu espero que eu consiga postar vídeo com mais frequência a partir de agora. Enfim, tô tentando aqui voltar a gravar. E eu tô voltando com uma espécie de quadro novo por aqui, não sei como vou chamar ainda, mas eu quero ter um espaço aqui para fazer reviews de produtos relacionados à subcultura, e pode ser qualquer coisa, não sei, pode ser filme, pode ser livro, pode ser peças de roupa ou acessórios, não sei, pode ser qualquer coisa, né? Inclusive pode ser quadrinhos, que é o caso desse vídeo aqui de estreia. E esse é um vídeo que eu prometi há um tempo ao autor, me perdoe pela demora, mas tá saindo aqui agora. E a obra que eu quero falar hoje se chama Contos Riscados. O nome do autor é André Martuscelli. Desculpa, não sei como pronunciar, mas tá aqui a capa do quadrinho. É um quadrinho independente, tá? Eu já amo essa capa de cara. Já quando eu vi a capa eu já amei. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho mais perto. E aqui atrás tem um crânio de um animal que eu não sei se é um gato, eu não sei bem que animal é esse. O André pode comentar aqui e esclarecer pra mim. Mas enfim, esse é um quadrinho independente, tá? Que tem, como vocês já podem ter percebido, um visual mais dark, mais gótico, o que quer que você queira chamar. Ele é todo em preto e branco, como vocês podem ver aqui. Eu conheci o André pelo Twitter. O perfil dele veio recomendado pra mim um certo dia e eu gostei, passei a seguir ele. E ele tava falando desse quadrinho que ele já escreveu há algum tempo, já lançou há algum tempo, mas ele nunca tinha, pelo que eu entendi, ele não tinha realmente, começado a realmente se empenhado a divulgar, e ele tava divulgando e ele tava oferecendo o quadrinho por R$15, com frete grátis, não importa pra onde fosse. Então, como ele postou foto e tal, eu disse, eu quero ler isso, eu já me interessei de cara. Então, como era só R$15, eu comprei né? Chegou pra mim, demorou um pouquinho pra chegar pra mim, mas é os correios, não tem o que fazer. Não é culpa dele. E quando chegou, eu já tive essa surpresa de ver o carinho e empenho que ele mandou, né? A gente se falou um pouco pelo Twitter. E como a minha conta que eu uso no Twitter é pra minha desenvolvedora de jogos indie, que se chama Boto Alien, e pra quem não sabe, o boto é um animal, claro, parente do golfinho, o boto rosa, só que aqui na Amazônia a gente tem uma lenda urbana de que ele se transforma num homem, e o nome Boto Alien a gente achou que fosse uma mistura legal de sci-fi, que seria o Alien, com um pouco de folclore regional. Então, quando ele mandou pra mim, ele fez essa ilustração muito fofa, com uma dedicatória, que é um boto na nave dele. O chapéuzinho aqui é uma característica da vestimenta que o boto teria em forma humana, que seria
uma fedora com um terno branco. Então ele botou o Boto Alien aqui com um chapeuzinho, eu achei super fofo. Então já de cara eu achei super da hora, ele é um artista muito talentoso, já deu pra ver, né? Então eu tava bem... além disso, ele mandou alguns dos cartões dele com mais artes que ele fez, tá? Muito bonitas, tá? Aqui tem o contato dele, tá? Eu vou deixar na descrição o link do perfil dele pro Twitter e pro Instagram, ele tem Instagram também. E ele também mandou um impresso de uma das artes dele, um pouco maior. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele mandou essa aqui, que eu cheguei a ver, acho que no Insta ou no Twitter dele, alguma coisa assim. E muito, muito bem feito. E assinado também. Muito obrigada, André, eu adorei. Então, pretendo decorar minha casa com esse um dia. Vamos falar um pouco do quadrinho em si, tá? E como eu expliquei pra ele, eu perguntei se tava tudo bem se eu fizesse uma review no meu canal. E ele disse que tava tudo bem, que ele ia adorar. E eu expliquei pra ele, né, que eu sempre sou muito sincera nas minhas reviews. Eu já fiz resenhas de livros no passado e eu sempre fui muito sincera, sempre falo o que eu penso de verdade. Então com esse não vai ser diferente, tá? Eu li o quadrinho e como o nome Contos Riscados implica, não é uma história só, mas são várias, tá? A arte, cara, tem momentos assim... A arte, no geral, ela é muito boa desse quadrinho, tá? Inclusive, eu adoro essa imagem aqui. Acho muito foda. É claro que eu não vou dar muito detalhe aqui dos contos e vocês já vão saber por quê. Também porque, assim, não quero dar spoiler de nada, né? Se você quiser comprar e ler, né? E também por outros motivos que eu já vou explicar melhor. Então, no que concerne a arte dele muda de estilo. Eu não sei, deixa eu dar uma olhada se ele foi o único artista, que eu acredito que tenha sido. Sim, parece que ele foi o único artista, ele escreveu e desenhou e ilustrou o quadrinho, tá? Não acredito que ele tenha sido o único, mas a arte dele ela muda de estilo em certos momentos, tá? Mas no geral ela é 10, tá? É claro que tem alguns quadros que não brilham tanto quanto outros, né? Eu notei que em alguns quadros, por ser um quadrinho preto e branco, eu acredito, eu não sou artista nem nada, tá, gente? Mas eu acredito que tem momentos, por ser um quadrinho preto e branco, quando a gente fala preto e branco, eu acho que a gente tem que tomar ainda mais cuidado com os detalhes, com contraste, essas coisas, para a pessoa entender bem o que ela tá vendo, tá? E tem alguns momentos em que ele não consegue passar muito bem esse contraste e não só fica um quadro um pouco confuso, mas fica um pouquinho feio, ainda mais por esse estilo mais rabiscado dele ser um pouquinho assim mais difícil, né, no meu entendimento, eu acredito. Então tem alguns quadros que você percebe que o contraste não ficou muito bom, então você não entende muito bem o que está acontecendo. Eu vou tentar pegar um aqui para dar de exemplo. Por exemplo, esse quadro aqui é muito bom, tá vendo? Como tem super contraste e tal. Porém, esse aqui já não é tão bom.
É claro que eventualmente você percebe que são degraus que levam a uma porta de madeira, possivelmente, mas a estética não fica tão boa quanto a de outros quadros. E esse por exemplo, esse quadro aqui. Eu custei um pouco a entender que isso era um banheiro, que tinha uma pia e um espelho ali, porque realmente ficou muito escuro. Eu podia ter um pouquinho mais de contraste nessa cena. Talvez esteja de propósito, eu só tô dando a minha opinião de leitora aqui, eu não sou especialista em nada do tipo. Só dizendo o que eu acho mesmo do ponto de vista de leitora. Então, mas no geral, cara, eu adorei o estilo da arte, é bem dark, bem obscuro, até os temas dos contos são bem obscuros e tal, não é nada muito alegre, até os temas, né, dos contos são bem dark e obscuro, e mais puxado pro terror e pro psicológico, então combinou bastante. Mas então, vamos falar dos contos em si, da escrita, que é o meu forte. Pra quem não sabe, eu sou escritora, lancei 2 livros, eu tenho um background já de leitura, e então a escrita é o meu forte. Eu entendo relativamente bem de escrita, tá? Por isso que agora a gente vai pra história, que é a parte que eu mais entendo. Com relação aos contos, como vocês podem ver, ele não é muito longo, tá vendo? Ele não é grosso. Eu achei que fosse ter menos contos do que tem, justamente pela grossura. Mas eu descobri que tem até bastante contos aqui dentro. Só que assim, primeiro aviso que eu tenho que dar aqui, tá? Como eu disse, essa é só a minha opinião. Não tô aqui pra rebaixar ninguém, nem nada do tipo, eu só sou sincera, eu só digo o que eu acho, tá? E eu achei que cada conto desse tinha muito potencial se eles fossem devidamente explorados. Do que eu tô falando? A quantidade de contos aqui eu achei um problema, porque pela quantidade que tem, eu acredito que esse quadrinho teria sido muito melhor, teria se beneficiado mais se tivesse menos contos e se os contos que tivesse fossem mais desenvolvidos, se tivessem mais substância, porque o primeiro problema que eu observei é que eles simplesmente, como eu disse, eles faltam substância. Cada conto desse que você lê, parece que você tá vendo só a parte de uma história. Não parece que você tá lendo um conto fechado, com começo, meio e fim. Parece que você tá... Parece que você pegou folhas soltas de uma história maior. Porque eles simplesmente acabam. Simplesmente acabam. Parece que vai dar em alguma coisa e só acaba. Só acaba e começa outro conto. E eu fiquei um pouco confusa no início com relação a isso. Fiquei será que eu perdi alguma coisa? Eu voltei e reli. Se eu não me engano, só um conto que eu li que meio que fugiu disso, que foi um pouquinho mais fechado, que foi o conto Cordas. Ele parece um pouco mais, assim, que realmente um pouquinho mais completo, tá? Mas o resto deles eu achei que, não sei, eu acho que eles teriam potencial pra virar alguma coisa se eles tivessem mais tempo pra serem desenvolvidos, né? Eles acabam muito de repente. E outra coisa que eu notei que acontece em alguns contos, no Cordas não tem isso, mas por exemplo, no primeiro conto, o primeiro conto se chama Casa de Ferreiro Espeto de Pau. E tem tipo um subtítulo nele, tá?
que diz, entre aspas, um conto sobre preconceito e loucura. Aí eu disse, ok, tudo bem. Só que quando eu li o conto todo, inclusive li 2 vezes, porque eu achei que eu não tinha entendido da primeira vez, eu achei que eu tinha perdido alguma coisa quando eu falei, eu não vi nada sobre preconceito e loucura. Como eu disse, eu posso ter interpretado errado, não sei, mas eu achei que não tinha, que o tema, o conto em si não teve nada a ver com essa frase no início, eu não sei porque ela tá lá. Isso é uma coisa que se repete com outros contos também, tá? Tem esse subtítulo, tipo, um conto sobre tarará. Aí, quando você vai ler o conto, você não vê nenhuma indicação daquilo. Como eu disse, alguns contos não tem isso, tá? Por exemplo, Sagrado Coração Profano não tem. Então, realmente você lê o conto e descobre sobre o que ele é. E eu acho que realmente, como eu disse, os contos eles são um pouco vagos na história deles e, como eu disse, eles parecem que não tem um começo, meio e fim. Parece que eles são só o meio de uma história maior. Então, eu não sei se eles foram feitos para... Porque tem histórias que são feitas para deixar a cargo do leitor interpretar, tá? Só que, mais uma vez, se esse é o caso, por que antes do conto tem uma frase dizendo sobre o que é o conto, explicando sobre o que é o conto? Um elemento que eu achei legal no conto foi, nesse primeiro conto, que foi um elemento de folclore, né? Como eu falei. Que a gente tem, inclusive, uma arte como se os 2 personagens principais fossem o Boto e a Yara. Então, eu achei bem interessante essa inclusão desse tema, como vocês podem ver aqui, tá? Que é um folclore um pouco mais amazônico, um pouco mais aqui da minha região. Então achei bem interessante, só que mais uma vez eu não entendi o contexto disso para a história, para o conto. Ficou um pouco confuso e isso é algo que você vai ver só lendo o conto. E outra coisa que eu notei, tá? A escrita em si, o roteiro, teria se beneficiado bastante de um leitor beta, tá? Alguém que fosse ler, alguma pessoa de fora, não precisa ser nenhum profissional da área, pode ser, sei lá, um amigo seu, um parente seu que se interessa por leitura. Sempre que você for escrever alguma coisa que você pretenda publicar, sempre tenha leitores beta para ler a sua história quando você for revisar, porque a pessoa olhando de fora, ela vai perceber erros, vai perceber inconsistências mais fácil do que você que escreveu, tá? Já passei por isso bastante. Então, sempre tenha leitores beta. Eu não sei se esse quadrinho teve algum leitor beta, mas eu vi frases aqui escritas, assim, questão de português mesmo, assim, que a frase, ela ficou confusa, ela parecia um pouco fora de ordem. Eu não sei se eu vou encontrar essa frase aqui. Eu acabei de encontrar a frase, levou tipo 2 segundos. Por acaso eu tava na página certa. Naquele conto que eu falei, o Cordas, na verdade, uma correção aqui, o conto Cordas, ele tem também uma frase dessas, um subtítulo, dizendo um conto sobre probabilidades, tá? E esse aqui, acho que é um dos que, mais uma vez, essa frase tem mais a ver com o tema. Eu acho que se você, tipo, de uma forma um pouco abstrata, tem a ver com probabilidades, mais ou menos. Mas... enfim. Mas ele é o que é mais próximo de realmente representar
o subtítulo dele, tipo, um conto sobre probabilidades. Quando você lê o conto, você vê que realmente pode ser sobre probabilidade. Mas o resto dos contos, não. Então, tem essa frase aqui que me leva a crer que o quadrinho, infelizmente, não teve leitores beta, ele não sofreu uma revisão muito profunda na parte da escrita, porque teve essa frase aqui que realmente me fez parar um pouco e me tirou um pouco da leitura, porque ela ficou bastante confusa, que é como se fosse uma narração, tá? É como se fosse um monólogo, tá? Praticamente, eu acho que todo esse conto é tipo um monólogo. E tem esse trecho aqui que diz: os números são as estruturas mais antigas de todo o universo. Eu não sei porque estrutura está entre aspas aí. Acho que não precisava, mas tudo bem. Essa parte tá boa, mas a que vem agora é que me impactou um pouco. E disso não precisamos de prova. A ordem dessas palavras está um pouquinho estranha, mas ok. Então temos: mesmo que no início de tudo havia um deus ou uma deusa, então existiu antes o número 1. Essa frase ficou muito, muito esquisita. Muito mesmo. Eu vou ler de novo, tá? Eu juro que eu não tô lendo errado. E disso não precisamos de prova, mesmo que no início de tudo havia um deus ou uma deusa. Eu acho que a forma correta dessa frase seria: mesmo que no início de tudo houvesse um deus ou uma deusa. E esse mesmo que, não sei o que isso está fazendo na frase. Ficou um pouquinho solto ali, mas tudo bem. Esse trecho todo ele ficou um pouquinho, como que eu posso dizer? Ele ficou um pouquinho cru, um pouco esquisito, meio feio. Então, esse não é o único momento em que isso acontece, tá? Tem alguns errinhos, não só erros pequenos de digitação, essas coisas, mas uns erros de português também que, assim, eu não vou dizer que eles são grotescos, porque eles podem acontecer facilmente. Às vezes a gente tá escrevendo cansado e a gente nem percebe que a gente escreveu. Só que essa é a importância dos leitores beta, entendeu? Porque se você tá escrevendo algo por diversão, só pra escrever por escrever, tudo bem, mas se você tá escrevendo algo que você quer publicar em algum lugar, que você quer vender para as pessoas por alguma quantidade de dinheiro, é sempre bom você ter esses cuidados, porque você tem que fazer o seu produto valer o dinheiro que a pessoa tá gastando, entendeu? Você pode ser o melhor artista do mundo, mas você tem que ter esse cuidado, entendeu? Então, eu acredito que um leitor beta teria feito muita diferença. E não só para apontar esses erros de português ou erros de digitação, mas também para dar um feedback sobre os contos. Tipo, olha, eu li esse conto e eu não achei que é sobre isso. Eu não achei que o tema é condizente com o que diz lá no começo, na frasezinha do começo. Ou eu não entendi esse conto, você poderia deixar um pouco mais claro? Eu não sei. Entendeu? É meio complicado. Como eu disse, pode ser que... Ele falou que já faz alguns anos, né? Ele era novo, ainda ele não tinha escrito, ele não tinha muita experiência com a escrita, pelo que ele me falou, tá? Então é normal, tá? Que falte um pouquinho de polimento, né? No nosso primeiro trabalho. Então, pode facilmente ser por conta disso, entendeu? Falta de experiência e tal. Acredito que a escrita dele tenha evoluído, né? Hoje em dia. Mas, como eu disse, se você tá procurando por um quadrinho 18+, pra ler, por R$15, eu acho que vale,
eu acho que vale a pena, né? Ou se você quiser comprar só pela arte, ou só pra dar um apoio pra ele, que eu acho que ele merece, eu acho que ele é um ótimo artista. Então, acho que vale sim a pena. Adorei a apresentação no geral do quadrinho, mesmo sendo um quadrinho independente. Eu acho que ele mandou muito bem na apresentação, né? Ficou condizente com o tom dos contos, né? Acho que ficou como ele queria. Então aqui na última página também tem alguns contatos dele, tá? E é isso, é basicamente isso. Olha que lindo isso aqui. Olha, essas 2 páginas aqui. Achei muito foda. Então, é isso. Se eu fosse dar uma nota... será que eu faço isso? Faço sistema de nota? Dá um sistema de 5 estrelas? No geral, considerando tudo, eu acho que eu daria 3 estrelas e meio. Acho que sim. A arte, como eu disse, eu achei maravilhosa, só que os contos, as histórias, eles não me cativaram muito, eles não me impactaram, não são histórias que eu vou lembrar daqui a algum tempo. Eu conto o nome tal e tal do fulano, era sobre isso. Como eu disse, a premissa delas é um pouco vaga e eu não sei bem do que se trata, né? Eu posso bolar minhas próprias teorias, né? Só que não sei, não me cativou muito as histórias em si, mas a arte eu adorei, tá? Super potencial. Eu ouvi dizer que ele tá trabalhando em outro projeto agora e eu desejo toda a sorte do mundo pra ele, tá? Se eu puder, eu vou dar uma olhada, vou comprar e vou ler. Então é isso. E você pode, pelas redes sociais, você pode contratar ele pra fazer uma arte pra você, né? Pelo que eu sei, você pode contratar os serviços dele como artista, tá? Se você quiser. Então eu super recomendo. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, tá? E é isso. Eu pretendo fazer mais algumas coisas diferentes aqui no canal, tudo relacionado à subcultura. Então é isso. Vejo vocês na próxima.